Livro. Está feito. A etapa final para as manifestações instantâneas. Richard Dotz. Uma mensagem importante de Richard Dotz. Neste livro, compartilho uma técnica de manifestação poderosa chamada técnica "está feito", que pode multiplicar muito a eficácia de qualquer processo de manifestação que você esteja usando atualmente. A beleza da técnica "está feito" é que ela complementa perfeitamente qualquer processo de manifestação que você esteja usando, seja visualização, meditação ou mesmo apenas uma declaração de intenções. Esta é a técnica que eu mesmo uso regularmente. Os leitores podem ficar tentados a pular a primeira parte deste livro e ir direto para a segunda, onde descrevo a técnica em detalhes e suas várias aplicações. Por favor, resista ao impulso de fazer isso, porque a técnica pode não funcionar para você sem conhecimento prévio suficiente. É muito importante que você primeiro entenda os princípios de que falei na primeira metade deste livro sobre os 4 principais blocos de manifestação que impedem a maioria das pessoas. Levei anos para perceber que eu mesmo tinha esses bloqueios, mas no momento em que removi esses bloqueios, as coisas aconteceram muito rápida e espontaneamente para mim, mesmo sem usar nenhuma técnica específica em particular. Portanto, o que estou dizendo é que você obterá muitos benefícios apenas lendo a primeira metade deste livro sozinho, mas seus ganhos serão muito reduzidos se você omitir a primeira metade e pular diretamente para a segunda. Há um motivo pelo qual o livro foi escrito nesta ordem, que ficará ainda mais claro para você quando compreender verdadeiramente todo o processo. Desejo a você tudo de melhor em suas manifestações e em sua jornada criativa. E que você seja preenchido com uma profunda sensação de paz em tudo o que você faz. Aproveite o passeio. Capítulo 1. Minhas aventuras pessoais com manifestação. Quando se trata de trabalhar com as leis criativas do universo, geralmente existem 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo adota esses princípios muito rapidamente, e logo é capaz de manifestar suas vidas e condições desejadas à vontade. O segundo grupo leva muito tempo para internalizar esses princípios, e, muitas vezes, ocorre um período de luta antes que eles sejam capazes de ver os resultados em suas vidas. Quando eles finalmente veem os resultados, no entanto, os efeitos podem ser esporádicos e temporários. Frequentemente, eles voltam ao seu antigo eu e aos velhos sistemas de crenças, ou fazem algo para sabotar quaisquer resultados que tenham obtido. Muitas pessoas do segundo grupo nunca alcançam seus estados desejados de sucesso e realização, e aqueles que conseguem alcançar algum tipo de avanço só o fazem depois de muito tempo. Eu adoraria dizer que pertenço ao primeiro grupo, o grupo que pode pegar e usar esses princípios e leis de manifestação à vontade. Quando as pessoas olham para mim hoje, muitas vezes se surpreendem com a eloquência com que ensino esses princípios por meio de meus livros, e com meu entendimento prático dessas leis. O que muitas pessoas não sabem é da minha luta de 10 anos com o processo de manifestação, onde passei 10 anos tentando aprender e aplicar todas essas leis universais com poucos resultados. Se você se identifica com o segundo grupo, tenha certeza de que você certamente não está sozinho, e você pode mudar a situação. Levei 10 anos caindo em, possivelmente, cada uma das armadilhas, lidando com possivelmente, cada insegurança para que você faça não tem que seguir o mesmo caminho que eu. Tome minha história como um testemunho de que também é possível para você. Em momentos em que não conseguia manter a fé, muitas vezes recorria aos grandes mestres e professores espirituais em busca de orientação e segurança. Seus ensinamentos mantiveram minha fé viva nas horas e períodos mais sombrios. O propósito de escrever esses livros sobre manifestação, criando sua própria realidade e mais amplamente, a lei da atração é compartilhar o que aprendi com os outros para que eles não tenham que cometer os mesmos erros que eu cometi.
Ao relembrar minha jornada de hoje, percebo que a luta é sempre opcional. A crença de sem dor, sem ganho, ou que você tem que lutar antes de conseguir algo que vale a pena é apenas isso, outra crença difundida de nosso condicionamento humano. Ao olhar para trás hoje, percebo que se eu soubesse o que sei hoje, poderia ter eliminado toda aquela bagunça e desordem. Eu não teria feito todos aqueles desvios desnecessários, ou continuado circulando em torno do mesmo local. Eu teria sido capaz de identificar todos os meus padrões de pensamento autossabotadores, e ir além deles com rapidez e sem esforço. E, no entanto, se você me perguntar hoje se eu desistiria de tudo isso, minha resposta seria um surpreendente não. A compreensão espiritual, uma vez alcançada, não pode ser tirada de você. Para algumas pessoas, a compreensão espiritual vem por meio da inspiração e do conhecimento direto, que é a maneira como tendo a receber orientações e cutucadas hoje em dia. Eu apenas os recebo em minha consciência e sigo o fluxo. É assim que todos fomos feitos para funcionar, que deve ser sempre guiada pelo que chamo de fluir da vida. Para outros, a compreensão espiritual vem por meio da superação de problemas e obstáculos e do aprendizado de lições com eles. Elas bater a cabeça em torno de um problema ou situação de vida o máximo que puderem, antes de finalmente verem a luz de tudo ou a futilidade de tudo isso. De qualquer forma, a iluminação espiritual ocorre quando eles finalmente aprendem suas lições. Quando finalmente aprendem a lição, as circunstâncias externas e os problemas se dissolvem porque não são mais necessários. Depois de aprender o que é necessário para a sua evolução, a situação externa muda porque você não precisa mais que a situação seja seu professor. A maioria das pessoas precisa aprender com o segundo método antes de finalmente aprender com o primeiro. A razão está na educação e no condicionamento que recebemos desde jovens. Fomos ensinados a ser extremamente céticos e cautelosos com qualquer coisa que surge espontaneamente dentro de nós, e apenas a aceitar fontes externas de orientação que podem ser validadas e verificadas de forma independente. Em outras palavras, aprendemos a importância de obter nosso conhecimento por meio de fontes indiretas de terceiros, e não de dentro de nós mesmos. Mas, como eu e muitos outros percebemos, há uma fonte de conhecimento e inteligência dentro de você que excede em muito qualquer fonte de conhecimento externa. Você pode aprender a usar essa fonte para obter orientação e abundância eterna. Frequentemente me perguntam por que me esforço tanto no estudo desses princípios e leis universais. Outra questão relacionada é se é egoísta, focar tanto nas manifestações ou na criação de abundância e prosperidade. Aqueles que são expostos a esses ensinamentos pela primeira vez, muitas vezes se sentem culpados quando o bem começa a fluir em suas vidas, e quando veem os que estão ao seu redor não a tendo. Eles não podem acreditar que a vida é tão fácil para eles. Minha resposta é sempre a mesma. Uma maior compreensão desses princípios e leis universais nos permite funcionar da maneira que devemos. É a única maneira natural para nós. A vida deveria ser fácil. A vida deve ser criativa, divertida e sem esforço. Estamos aqui para criar e ver nossas criações em fruição e, em seguida, criar um pouco mais. Não estamos aqui para experimentar luta, tristeza ou dor em nosso caminho para a criação. Quando você percebe que a vida deve ser divertida, agradável e sobreviver seu potencial mais elevado, de repente, você se tornará um estudante ávido dessas leis porque, em sua base, essas leis universais tratam exatamente disso: viver uma vida boa. Uma boa vida é uma vida criativa. Uma boa vida é uma vida abundante. Uma boa vida é quando você está fluindo, saltando feliz de um momento para o outro, de uma conquista para a próxima. Se algum problema ou obstáculo surgir ao longo do caminho, você lida com eles de forma rápida e fácil, em seguida, segue seu caminho.
Você não fica preso a eles nem se permite ser pendurado por eles muito depois de o momento acabar. Uma vida boa flui e é uma série interminável de momentos felizes. A maneira mais eficaz que encontrei de ensinar outras pessoas como ter uma vida boa é não enquadrar meus ensinamentos como tal. Não começo dizendo: estou aqui para te ensinar como levar uma vida boa. Isso soaria muito grandioso, muito grande e muito impossível. Em vez disso, digo: estou aqui para lhe ensinar como criar e obter as coisas que deseja. Agora isso parece mais possível. Parece mais imediato e alcançável. Mas implícita nessa compreensão também está uma verdade profunda. Quando você aprende a criar pelo menos uma coisa à vontade em sua vida, pode repetir o processo indefinidamente novamente para criar muitas outras coisas, até que todas as condições em sua vida correspondam às condições desejadas. Portanto, usar seus poderes para criar até mesmo uma única e pequena coisa é um passo muito poderoso em sua jornada. Todos nós fomos dotados de poderes para isso, e meu trabalho apenas o orienta nesse sentido. Agora vejo minha jornada como uma aventura, por causa das muitas lutas e momentos divertidos que tive ao longo do caminho. Mais uma vez, devo lembrá-lo de que as lutas são opcionais. Isso não significa que você tem que passar pela mesma curva de aprendizado só porque foi isso que passei. Olhando para trás, agora sei que tive que passar por uma curva de aprendizado tão íngreme porque tive que superar e desfazer o treinamento que recebi de minha educação científica formal, e também a profunda desconfiança geral e falta de fé que eu tinha nestes universais assuntos. Se eu tivesse conseguido remover magicamente esses dois elementos de desconfiança e medo de minha vida desde o início, teria conseguido o que tenho 100 vezes mais rápido. Então, mais uma vez, deixe-me lembrá-lo de que qualquer luta é sempre opcional. Suas habilidades de manifestação estão dentro de você. Uma maneira significativa de olhar para nossa manifestação e poderes criativos é: todos nós fomos imbuídos com essas habilidades. Eles estão presentes em cada ser humano, sem exceções. No entanto, além dessas habilidades, há um monte de ervas daninhas e coisas indesejadas, coisas como nosso condicionamento negativo, nossas crenças negativas, nossos pensamentos negativos. Todo esse lixo indesejado é amontoado sobre o tesouro abaixo, que são nossas verdadeiras habilidades de manifestação. A maioria das pessoas veem essas habilidades de manifestação como algo que devemos adquirir. É por isso que eles estão tão preocupados se estão fazendo a coisa certa ou se estão dando os passos certos para enviar seus pedidos de coisas materiais ao universo. Por outro lado, livros, cursos, seminários caros e toda uma miríade de produtos de autoajuda surgiram oferecendo para ensinar as pessoas a obter o máximo que puderem deste caixa eletrônico universal. Se você apenas fizer uma solicitação da maneira certa, ou se apenas você pedir desta maneira de 5 etapas, e então algo acontecerá e o universo responderá à sua solicitação. Imediatamente, pode-se ver como esse modelo ou sistema de crenças difere daquele que compartilhei anteriormente. Essas pessoas estão dizendo que essas habilidades de manifestação precisam ser adquiridos. Eles precisam ser aprendidos. Foi nisso que eu também acreditei inicialmente, e é por isso que gastei tanto tempo e esforço me certificando de que estava executando os passos corretamente. Sempre que eu lia um livro, ficava preocupado se estava seguindo as instruções corretamente. E eu continuava fazendo as etapas repetidamente, apenas para ter certeza de que o universo, lá fora, atenderia meus pedidos claramente. Com o tempo, descobri que essa não era uma representação precisa de como o universo realmente funcionava. Fiz essa revelação depois de descobrir que ainda recebo certas coisas ou condições em minha vida, apesar de não pedir por elas da maneira convencional. Em outras ocasiões, nem precisei pedir, pois a manifestação foi precedida do meu pedido.
Era como se o universo soubesse exatamente o que eu precisava antes mesmo de mim, e entregasse tudo certo para mim no momento e a harmonia perfeitos. Este livro e meus ensinamentos são realmente voltados para esta escola de pensamento. Você descobrirá que coloco muito pouca ênfase em como você pede algo, porque na minha experiência, simplesmente não importa. Você está perguntando sobre as condições desejadas, saiba disso ou não. Você está perguntando se você colocou em palavras ou não. Você está perguntando se você coloca em imagens ou não. Você está sempre pedindo, porque criando é pedir. Quando se cria, se pergunta. No entanto, a questão é se você está limpando a sujeira o suficiente para permitir que o que está pedindo entre em sua vida. Essa gosma de que estamos falando são crenças negativas, condicionamento negativo, preocupação, pensamentos de medo e dúvidas. Qualquer um deles ficará entre você e suas manifestações. Portanto, se você encontrar uma maneira de lidar com todos esses negativos, seu condicionamento negativo, preocupações ou medos e fazê-los desaparecer de uma vez por todas, ou pelo menos reduzir bastante sua frequência, você verá que coisas milagrosas começam a acontecer para você deixou. À direita e no centro. Você encontrará manifestações e demonstrações ocorrendo para você mesmo antes de pedir por elas. Você não precisa nem mesmo pedir deliberadamente muito, porque você verá que o universo surge perfeitamente para atender às suas necessidades todas as vezes, e é somente após o fato que você percebe a maravilhosa perfeição deste universo. Mas não seria possível alcançar este estado de consciência até que você esteja totalmente limpo e claro, até que remova totalmente todos os obstáculos que se colocam entre sua realidade atual e suas verdadeiras habilidades. Portanto, não se preocupe se você é um bom manifestador ou se é capaz de criar a vida que deseja. A diferença entre o primeiro e o segundo grupo de pessoas que compartilhei no início deste capítulo está não na falta de habilidades no último, mas porque as pessoas no último. O grupo está constantemente bloqueando suas próprias manifestações por meio de pensamentos de medo, preocupação e dúvida. Remova-os e você removerá permanentemente todos os bloqueios que se interpõem entre você e uma vida melhor. Esses bloqueios, portanto, são sempre autoimpostos e colocados em prática por suas próprias percepções limitadas. E é minha intenção sincera mostrar a você como superá-los no restante deste livro. Lembre-se dos insights que me veio durante a meditação uma noite, que provei ser verdade desde. Remova suas preocupações, e suas manifestações virão muito rapidamente. Capítulo 2. Isso finalmente fez a diferença para mim. Para uma pessoa que está acostumada a se preocupar, preocupar-se parece a coisa mais natural do mundo. Se a frase anterior parece dolorosamente óbvia, continue comigo por um momento, porque tem um ponto muito mais profundo para ilustrar. Este princípio, se compreendido, tornará sua jornada de manifestação mais fácil. Na época em que fui exposto pela primeira vez a todos esses princípios universais sobre a criação da própria realidade, eu era um preocupante crônico. Provavelmente herdei esse traço de minha mãe, que também era uma preocupante compulsiva. Ela viu a necessidade de planejar com antecedência todas as contingências possíveis e estar preparada para todos os cenários possíveis que poderiam acontecer. Embora essa característica a deixasse bem preparada na maior parte do tempo, também a deixava desnecessariamente estressada e nervosa, sempre pronta para atacar os primeiros sinais de um problema. Desnecessário dizer que ela não gostava de atividades com alto grau de ambiguidade, como tirar férias, porque sua necessidade avassaladora de planejar e saber como tudo funcionaria com antecedência, a impedia de aproveitar o momento presente. Acredito que ela tenha aproveitado poucos momentos de sua vida. Enquanto vivi, eu também fui assim. Eu pensei que preocupante foi a única coisa natural a fazer. Como resultado da minha preocupação incessante,
fui muito bem na escola. Pela maioria dos padrões externos, fui bem-sucedido, a julgar por minhas realizações. E, no entanto, ainda estava infeliz porque todas as minhas realizações foram motivadas em grande parte por preocupações e medos. Eu andava por aí com um profundo sentimento de preocupação e medo de que eu iria mal e de alguma forma deixaria todos ao meu redor para baixo. Mesmo quando eu estava indo bem, temia que algum dia tudo chegasse ao fim, e todos ao meu redor ficassem desapontados. Você pode ver como eu estava vivendo em um ciclo negativo que se autoperpetuava. Eu estava literalmente uma pilha de nervos. Presumi que só porque estava constantemente me preocupando com o passado, o presente e o futuro em minha cabeça, meu próprio mundo interior, que todos os outros eram iguais e fariam o mesmo também. Portanto, minhas próprias crenças e condicionamento mental turvaram minha visão do mundo. Não conseguia nem imaginar um mundo interior alternativo porque pensava que todos funcionavam da mesma maneira que eu. Agora, este é o ponto importante que estou tentando fazer, é o mesmo para você também. Até este ponto da sua vida, você tem vivido sob um conjunto de presunções e crenças. Alguns deles podem servi-lo, enquanto outros, como a preocupação, não. Quer essas crenças lhe sirvam ou não, todas essas presunções e crenças parecerão inteiramente lógicas e sólidas para você neste exato momento. Eles são o que você acreditou durante toda a sua vida. A maneira como você faz as coisas em seu mundo interior, seu estado mental interior, tudo parecerá muito natural e familiar para você agora. Você não pode nem mesmo começar a imaginar uma nova maneira de funcionar, operar neste mundo que é diferente pelo que você sempre está acostumado. Já que me preocupar era uma coisa tão difundida para mim, eu não conseguia parar de me preocupar. Eu nem mesmo conhecer eu, estava constantemente preocupado, porque para mim parecia lógico que era preciso pensar no futuro e fazer planos para ele. Não conseguia imaginar as pessoas passando pela vida sem se preocupar com nada. Para mim, eles pareciam irresponsáveis. Agora sei hoje que muitas pessoas funcionam no mundo com um profundo senso de fé e confiança no universo, que por sua vez são ricamente providos pelo universo. Isso, como mencionei antes em meus livros anteriores, não é um sinal de ingenuidade ou imprudência, mas, na verdade, de verdadeira maturidade espiritual. Não estou defendendo que paremos de nos preocupar com as pessoas e as coisas ao nosso redor. O que estou defendendo, e o que ficará mais claro à medida que este livro progride, é que há uma diferença entre estar preocupado. Geralmente sou uma pessoa cuidadosa, e quando viajo para o exterior, por exemplo, me preocupo com minha segurança e bem-estar. Isso significa tomar todas as precauções e medidas necessárias para me proteger e salvaguardar meus pertences. Isso pode significar a compra de um seguro de viagem. Porém, além de algumas precauções, não me preocupo incessantemente com os riscos envolvidos. Não fico pensando nas coisas que posso errar quando vou em minha viagem. Eu aceito que os riscos existem, e então deixo ir e confio no universo. Depois de darmos todos os passos humanamente possíveis, é hora de deixarmos ir, e deixar o universo fazer o resto. O universo não pode fazer sua mágica com a nossa intervenção o tempo todo. Mal sabia eu que esses sentimentos preocupantes em geral estavam impedindo minhas manifestações de acontecer. Portanto, não importa o que eu fiz do lado de fora, visualizar, afirmar, meditar, usar painéis de visão, escrever minhas intenções, ou quantas vezes eu executei essas ações, meu sucesso foi apenas esporádico na melhor das hipóteses. Eu erroneamente apontei minha falta de resultados ao fato de que não tinha conhecimento nesta área, ou que não estava fazendo as coisas certas ou usando os métodos certos. Na verdade, o real problema era minha preocupação.
Um pensamento de preocupação é uma contraintenção que efetivamente concentra todas as nossas energias no indesejado e, portanto, perpetua o indesejado. A resposta curta é que se eu tivesse encontrado uma maneira de parar de me preocupar naquela época, teria resolvido todos os meus problemas e tropeçado no segredo da manifestação que estava tentando tão arduamente encontrar. Mas não o encontrei por mais 10 anos. Não porque eu não fosse inteligente o suficiente ou não me esforçasse o suficiente, mas porque eu nem percebi que estava me preocupando ou tendo pensamentos negativos na maior parte do tempo. Sempre que leio sobre os efeitos prejudiciais da preocupação em livros de autoajuda ou espirituais, como quando um livro como este explica que a preocupação atrasaria nossas manifestações, encontro um motivo perfeitamente bom para racionalizar meus comportamentos. Raciocinei que não era um preocupante compulsivo, era, e só me preocupava com coisas razoáveis ou lógicas. Isso em si é um equívoco, porque qualquer tipo de preocupação atrapalha nossas manifestações, sejam elas sobre o mesmo assunto que nossos desejos ou não. Isso significa que não há necessidade de se preocupar especificamente com dinheiro, para manter o dinheiro afastado, porque qualquer tipo de preocupação produz resistência negativa que nos afasta do nosso bem em geral. Agora você pode ver por que essa armadilha é tão difícil de sair, porque ela exige que nos libertemos de nossos níveis atuais de consciência, e vejamos além deles. Outro motivo pelo qual eu costumava racionalizar minha preocupação era que estava fazendo muitas coisas positivas, como visualizações, meditações, afirmações e me sentindo bem paralelamente. Eu estava lendo tantos livros sobre pensamento positivo e autoajuda que conseguia citar e recitar parágrafos de memória. Mal sabia eu que só estava me sentindo bem por uma parte relativamente pequena do dia, por exemplo, quando estava ativamente lendo esses livros, em comparação com a maioria das vezes, quando estava incessantemente preocupado. Portanto, estou disposto a apostar que, se as manifestações demorarem a chegar até você, é os seus pensamentos contínuos que os estão bloqueando. Muitos desses pensamentos lhe parecerão tão naturais e lógicos que você nem perceberá que eles estão ali. Você pode até tentar argumentar contra a própria existência deles, ou pensar que eles são uma afirmação de vida para você. Felizmente, há uma maneira fácil de mudar tudo isso, e começa com uma consciência. Seus resultados atuais não podem mentir. Existe uma maneira rápida e fácil de ver se seus pensamentos contínuos o servem, e é olhar para os atuais resultados na sua vida. Os resultados que você obtém em sua realidade física nunca mentem. Eles são sempre em resposta direta aos seus sentimentos e pensamentos sobre um determinado assunto. Não há exceções. Sempre que você perceber uma falta, em qualquer área de sua vida, é porque você está pensando em pensamentos de falta, correspondentes dentro de você, ou sentimentos de falta correspondente. Às vezes, uma pessoa pode parecer muito positiva e otimista por fora, mas lembre-se de que vivemos em um universo vibracional, e o universo sempre capta seus pensamentos 100% do tempo. Portanto, você pode enganar aqueles ao seu redor, mas não o universo, que sempre conhece suas verdadeiras vibrações sobre qualquer assunto. É por esta razão que você não deve permitir que as opiniões de outras pessoas sobre você o afetem. O que eles podem observar baseia-se apenas na sua realidade projetada para fora, que é uma parte muito pequena de você, e não em uma representação precisa de toda a sua realidade interna, que é o que o universo capta. Há muito tempo digo a mim mesmo para desconsiderar as opiniões e pensamentos dos outros, especialmente seus pensamentos e expectativas sobre mim, porque aqueles absolutamente nada têm para fazer com a criação da minha realidade. A única vez que as opiniões de outra pessoa podem afetar sua realidade é quando você permite que esses pensamentos o influenciem, portanto, afetem seus próprios pensamentos sobre o assunto.
Mas por que pegar o caminho mais difícil? Por que esperar que alguém motive ou desmotive você? Concentre-se em gerenciar suas vibrações, seus próprios sentimentos e suas expectativas. Em suma, isso é tudo que você precisa fazer para criar sua própria realidade e nada mais importa. Aqui está o segredo: se houver, você pode alterar os seus pensamentos e sentimentos em um instante. Você pode ir do pensamento deficiente e limitado em um instante para o pensamento abundante e próspero no próximo. Nada nem ninguém está impedindo você de fazer isso. Mas há uma etapa adicional necessária, que é permanecer neste novo estado de consciência. Você precisa ficar lá e mergulhar na nova realidade que escolheu para si. O objetivo de todo este livro, e dos próximos capítulos, é ensiná-lo a fazer isso. Não é suficiente permanecer nesta nova realidade que você escolheu apenas por períodos curtos e esporádicos ao longo do dia, mas depois voltar ao pensamento baseado no medo na maior parte do tempo. Depois de ter conseguido mudar para este novo estado de percepção e consciência, você precisa se certificar de que ficará lá pelo maior tempo possível. Este é o único segredo, e talvez o único requisito para fazer tudo funcionar. Portanto, não se sinta desanimado se estiver constantemente preocupado ou ter pensamentos negativos na maior parte do tempo. Como mencionei anteriormente, a primeira etapa que você precisa dar é desenvolver uma consciência do problema. Ao ler este livro, você está trazendo esse problema à sua atenção, e, portanto, à sua consciência. Uma vez que isso esteja em sua consciência, você pode então tomar medidas ativas para mudá-lo. Apenas pela próxima metade de um dia ou mais, realmente dê uma boa olhada e escrutine seus pensamentos. Não apenas seus pensamentos em geral, mas o que se passa em sua mente na maior parte do tempo, todos os dias. Pegue cada pensamento e examine-o. Isso serve a você. É um pensamento negativo baseado no medo ou um pensamento positivo? Seja realmente honesto consigo mesmo e desista de todas as desculpas negativas. Como mencionei, o condicionamento negativo é tão difundido em nossa sociedade que nem percebemos nossos pensamentos negativos mais da metade das vezes. Nem mesmo percebemos que fomos condicionados a pensar negativamente, e o pensamento negativo constante é o obstáculo número 1 para manifestações rápidas e eficazes. Gostaria de dizer que me deparei com uma pílula mágica, que mudou as coisas da noite para o dia e fez com que eu parasse de me preocupar, imediatamente após tomá-la, mas as coisas certamente não eram assim. Em vez disso, as coisas aconteceram de uma maneira muito melhor e mais legal do que eu jamais poderia ter imaginado, por meio de uma série de eventos inesperados que aconteceram durante um período de tempo. Observação: existem pílulas e suplementos comumente disponíveis que alegam aliviar o estresse e melhorar o humor. Não estou falando de medicamentos controlados como os antidepressivos, mas de suplementos vendidos sem prescrição médica. Um dos ingredientes comuns em esses suplementos é a L-teanina, um aminoácido encontrado para melhorar o humor, que é naturalmente encontrado no chá. Não recomendo tomar esses suplementos para melhorar seu humor, pois você logo descobrirá que eles fazem pouco para conter suas preocupações se você for um preocupado crônico. Uma pílula não pode mudar o conteúdo dos seus pensamentos. Embora você possa se sentir melhor, a mudança é induzida quimicamente e não é resultado de uma intenção consciente e deliberada de dentro para fora. É muito mais poderoso e benéfico aprender como controlar diretamente seus pensamentos, usando as dicas e técnicas descritas nestes livros, em vez de esperar que uma pílula faça isso por você.